Olá, tudo bem? Se não estiver, eu vou trabalhar para ficar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, pastor responsável pela Igreja Cristã Caminho, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Vocês estão me vendo? Não, né? Mas estão me ouvindo? Sim. E assim é com Deus, um Deus invisível, mas real. Quando eu o ouço através da sua palavra lida ou pregada, quando ele usa alguém para falar comigo e eu dou ouvidos, quando eu o invoco com sinceridade, sendo verdadeiro, verdadeira, como está escrito, né? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o Deus invisível, mas real, aparece em nossas vidas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você, o senhor e a senhora verão esse culto ao Criador online. E eu já quero começar o culto de hoje falando sobre o poder da palavra. Eu sempre começo ministrando cura, libertação, porque eu penso o seguinte, e você, o senhor e a senhora, não precisam concordar comigo, mas eu queria te chamar para uma reflexão. Como que uma pessoa vai cultuar ao Criador sentindo dores no corpo, com peso no corpo, anormal, sobrenatural, que a pessoa muitas vezes já acorda pela manhã com ele, indisposta, indisposto para trabalhar? Como que uma pessoa ela vai fazer uma imersão, ou seja, vai ficar imerso, imersa ali por cerca de meia hora que seja para buscar a Deus, se ela está sofrendo com uma enfermidade, com os sintomas dessa enfermidade? Compreende? Por isso eu tenho começado esses cultos ao Criador online com ministração de libertação e cura. Eu queria chamar sua atenção para o que está escrito em Lucas capítulo 7. Se puder, onde estiver aí, conferir na sua Bíblia, se não, depois você confere. Cura do servo de um centurião. Preste muita atenção, por gentileza. E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à beira da morte. E quando ouviu falar de Jesus, do caminho, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Bem, a princípio esse centurião enviou anciãos, homens que tinham respeito do povo, para ir até Jesus, até o caminho, para pedi-lo para que ele curasse o seu servo, o seu funcionário. E chegando ele junto de Jesus, pediram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos construiu a sinagoga. Esse centurião tinha ajudado a construir uma sinagoga, um templo dos judeus. Eu quero aqui ressaltar que Deus não nos responde por nossos méritos. É o que eu creio, é o que eu tenho reaprendido através da leitura, da meditação da palavra de Deus. Mas sim pelos méritos do Senhor Jesus, o seu Filho, que foi dado em sacrifício por nós na cruz do Calvário. Porém, o que nos faz ser atendidos por Deus é a nossa fé.
E vamos conferir isso aqui nessa história. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Que interessante. As pessoas ressaltaram as qualidades desse centurião, porém ele não se exaltou, ele se humilhou. Isso poucos pregadores falam, né? Nas denominações neopentecostais. Ele mandou um recado quando o caminho Jesus estava próximo da sua casa e disse: olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. A humildade vem antes da honra. Por isso está escrito, né? Humilhai-vos sob, debaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele vos exalte em tempo oportuno. Eu tenho me apegado muito a essa palavra nos últimos dias. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, e o meu funcionário será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Era um homem que sabia o poder de uma palavra acompanhada de autoridade. Autoridade nada mais é do que um poder que é dado a alguém. Por exemplo, por que nós paramos em uma blitz quando há ali policiais, uma viatura? Porque o Estado concedeu autoridade àqueles homens com aquela farda, não é verdade? Então eles receberam a autoridade de alguém sobre a população em geral. A mesma coisa trazendo para o mundo espiritual. Esse centurião tinha homens de baixo sob a autoridade dele. Ele compreendia muito bem acerca disso. E ele, tendo esse entendimento, falou com o Senhor Jesus com o caminho: envia só uma palavra, eu creio que meu servo vai ser curado. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são curado o servo enfermo. Aqui a gente vê acerca do poder de uma palavra. Em tempos de pandemia, de isolamento social, que infelizmente ainda não estamos livres, no momento que eu gravo esse vídeo, se eu não me engano, dia 17 de janeiro de 2021, mais do que nunca os verdadeiros homens de Deus, como eu, e eu digo isso porque sei quem eu sou diante de Deus, a autoridade que Ele me concedeu no mundo espiritual, temos que nos utilizar do poder da palavra que tem autoridade mesmo à distância. O que eu vou fazer aqui não é fanatismo, não tem coerência, tendo como base a Bíblia Sagrada. Para aqueles que não creem, é uma loucura você enviar uma palavra à distância e quem está em outra cidade, outro estado, em outro país, ser atingido ou atingida positivamente por aquela palavra. Eu sei que para muitos pode ser uma loucura. Porém, a minha base é a palavra de Deus e a minha referência, que é o caminho, o Senhor Jesus. Ele enviou uma palavra à distância e aquele homem foi curado. Então o que eu vou fazer aqui é para quem crê. Quem não crê, nos respeite e eu respeito quem não crê. Simples assim. Eu não sei se você, o senhor e a senhora podem agora parar o que estão fazendo, podem fechar os olhos e fazer o que eu vou pedir. Se não puderem, não tem problema, basta crer. A fé é simples. Eu tenho falado muito isso com a minha esposa, eu tenho primado por pregar um evangelho simples, acessível a todos. E eu creio que é isso que o caminho Jesus quer que os homens de Deus façam. Se puder fazer isso aqui, colocar as mãos sobre o alto da cabeça, fazer uma leve pressão e fechar os olhos, tudo bem.
Se não puder, não tem problema. Se quiser colocar as mãos na região de uma dor, por exemplo, quer seja no alto da cabeça, se estiver doendo a cabeça, quer seja no estômago, se estiver doendo o estômago, quer seja sobre os ombros, se estiver com peso sobre os ombros. Se for, por exemplo, nas pernas, pode-se colocar as duas mãos sobre as pernas. Enfim. Ou você pode abraçar aí o seu corpo se a dor for nos braços. Agora, se você, o senhor e a senhora, tem sofrido com uma enfermidade e os sintomas estão aí, coloque as duas mãos sobre o alto da cabeça, como eu pedi, se for possível, cruze os dedos, faz uma leve pressão e, se puder, feche os olhos. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, do caminho, eu envio agora uma palavra de ordem no mundo espiritual. Doença, saia desse corpo pelo poder do nome de Jesus. E todos os sintomas desapareçam agora. Dor de cabeça, desapareça. Enxaqueca, desapareça. Peso sobre os ombros, saia. Dor nos braços, nas pernas, saia. Dor no estômago, de uma gastrite, de uma úlcera, saia. Em nome do Senhor Jesus, espírito por detrás dessa enfermidade, se retira desse corpo, dessa matéria. Eu ordeno, pelo poder do nome de Jesus, câncer, desapareça. HIV, desapareça. Coronavírus, desapareça. Que os sintomas desapareçam. Pelo poder a mim conferido no nome do Senhor Jesus. Seja livre, meu amigo e minha amiga, se vocês creem. Toda obra de maldade que porventura alguém fez contra você, o senhor e a senhora, seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Seja livre, agora, de todo espírito opressor. E quem crê, diga amém. Eu queria te convidar para fazer um autoexame, se puderem agora, e conferir se a dor desapareceu, se o sintoma desapareceu. E se sim, gostaria que fizesse um comentário, quer seja no Facebook, no Instagram, principalmente no YouTube, aqui embaixo na área de comentários. Porque o testemunho de uma pessoa fortalece a fé de outra. Então, em forma de gratidão, eu te peço só isso. Que na área de comentários no Facebook, Instagram, YouTube, você relate aqui a mudança que houve depois dessa ministração de libertação e cura. Eu tenho pedido às pessoas que aos domingos separem uma garrafinha com água e a gente apresente em oração a Deus para que ela seja consagrada. A palavra consagrado significa separado para um propósito, separado para um objetivo. Nada mais é do que isso. Esse microfone aqui é separado para fazer essas gravações. Ao fundo aqui eu tenho vizinhos que, por exemplo, agora tem um som alto ligado, mas vocês não vão ouvir devido a esse microfone aqui que está separado, consagrado, para eu gravar esse vídeo e isolar o som da minha fala e sair somente ele. Então a palavra consagrado significa separado para um propósito. E nós vamos separar essa água aqui para que durante essa semana, você, o senhor e a senhora, usem pela manhã, quando acordar, antes de dormir à noite, para fazer o café da manhã, para fazer um suco, uma vitamina, um alimento. E quando estiver terminando, reabasteça. Hoje, antes de fazer o culto online aqui, eu higienizei o bico. Nós estamos vivendo em tempos que precisamos ter cuidados e quero ressaltar que após a ministração de libertação e cura, quem necessita fazer algum exame para comprovar que não tem mais determinado
determinada enfermidade, faça para ter a prova documental, para ter uma prova científica. Nós não somos fanáticos, nós temos uma fé apoiado pela palavra de Deus, porém com inteligência. E faça tudo que os médicos recomendarem. Então nós vamos apresentar essa água a Deus agora. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu apresento essa água ao Senhor em oração. Seja ela consagrada para esse fim, para esse objetivo. Água, seja abençoada. Água, seja consagrada. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Cada partícula, cada molécula dessa água tenha poder. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crer, diga que assim seja. Eu tenho citado algumas passagens bíblicas para respaldar isso. A sua fé tem que estar no Senhor Jesus e no poder do seu nome. Porém, lembra, por exemplo, aquele caso do cego, que ele cuspiu no chão, o caminho fez isso, fez ali um lodo com a sua saliva e a terra, mandou aquele cego se lavar num tanque de Siloé. E ele teve que se esforçar para caminhar até o tanque, chegar lá e se lavar, tirar aquele lodo dos olhos. O que curou aquele cego? Foi a saliva de Jesus, a terra, foi a água do tanque, nenhuma das alternativas, foi a fé. Mas que não sabemos afirmar que o motivo, mas Jesus despertou através daquele lodo que ele fez. Essa água é só isso. É algo para você exercitar a fé, é algo para você praticar a fé e se comprometer durante a semana ali em agir para benefício próprio daqueles que você ama, em busca de saúde, de fortalecimento físico, para lutar pelo pão de cada dia, para fazer suas atividades do dia. Somente isso. É a sua fé que vai fazer a diferença. Tomar essa água por tomar não vai fazer diferença nenhuma. A minha esposa tem um relato sobre o uso de uma água assim apresentada a Deus. Em breve eu vou pedir para ela contar aqui. Bem, vou tomar aqui, é o primeiro gole. Se quiser fazer isso aí agora. Bem, vamos à palavra? Se você puder agora, abrir a sua Bíblia, não sei se vai ser possível isso, em Isaías 53, pegar uma Bíblia aí onde você se encontra, tá bom? Vou te dar um tempo aí para poder fazer isso. Fala comigo, meu Senhor, estou ouvindo. Em seu falar eu encontro direção. Eu vim aqui buscar o teu poder. Sou simples servo, sempre pronto a obedecer. Por não te ouvir, já sofri tanto na vida. Trilhei caminhos por meu próprio coração. Arrependido eu vim aqui pedir ajuda. Me escuta e responda essa minha oração. Eu quero estar no centro da sua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pode me dar. Eu vim aqui para lhe entregar a minha vida, já não tenho mais saída, eis-me aqui no teu altar. Eu quero estar no centro da sua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pode me dar. Eu vim aqui para lhe entregar a minha vida, já não tenho mais saída, eis-me aqui no teu altar. Quem é que um dia
não se sentiu desprezada ou desprezado, não é verdade? Por isso, o culto online de hoje, eu quis trazer esse tema. Como lidar com o desprezo? Como vencer o desprezo? E, como sempre, a nossa referência é o caminho, é o Senhor Jesus. Como que Ele, o Salvador, para nós que cremos, lhe deu, venceu com isso, com o desprezo daqueles que Ele veio resgatar e salvar. Não tem coisa pior do que você, o senhor e a senhora, se dar para, por exemplo, ajudar alguém e aquela pessoa lhe desprezar. Não é verdade? E eu, como pastor há mais de 16 anos, sei muito bem o que é isso. Eu me lembro de um rapaz de uma cidade chamada Ouro Branco, Minas Gerais, que eu e minha esposa passamos por lá pregando a palavra de Deus, e eu fiz de tudo para ajudar esse rapaz e a sua esposa. E algum tempo depois, eu nem estava mais nessa cidade, esse mesmo rapaz fez uma reclamação de mim com a direção da instituição que eu fazia parte. Eu conversava ontem com a minha esposa sobre gratidão, ingratidão das pessoas, né? A gente vê nas mínimas coisas. Por exemplo, a gente costuma pedir às pessoas para dar o like, o joinha num vídeo no YouTube, porque tem um algoritmo, um robô, um sistema que valida seu vídeo como algo importante ou não. E quanto mais likes tem, comentários no YouTube, esse vídeo é entregue para mais pessoas aqui na plataforma. Por exemplo, quem me vê pelo YouTube. E, por exemplo, a gente vê ali 100 visualizações e, por exemplo, 10 likes. Mesmo que a pessoa não gostou, então expressa isso. Dá o dislike. Mas você vê que as pessoas muitas vezes querem receber, mas elas não querem ser gratas. E a ingratidão é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. Eu nem ia falar sobre isso no vídeo, mas eu creio que o Espírito de Deus é que conduz o culto. Eu tenho um esboço aqui anotado, aqui, né, que eu meditei ontem à noite, refleti para fazer essa reunião, para entregar o melhor conteúdo para aqueles que têm visto. Porém, o Espírito Santo, ele dá a direção que ele quiser. Eu quero estar aqui livre para falar o que eu creio que ele quer que eu fale. Então, até me desviei um pouco do assunto aqui, entrei no assunto gratidão e ingratidão. Mas o tema central, então, vai ser esse. É como lidar com o desprezo, como vencer o desprezo. E eu achei por bem ter como base aqui Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Aliás, Isaías, capítulo 53, perdão. E a partir do versículo 1. Se puder acompanhar comigo. O profeta Isaías, usado por Deus, escreveu assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Bem, primeira coisa, a pregação só surte efeito para quem crê. Para a audiência que crê. Não a audiência que quer debater opiniões, quer criticar, quer ver erros, ver se o pregador, quem está transmitindo a mensagem, fala bem, não fala bem. Isso é coisa de gente pequena. Você tem que atentar para o conteúdo e para a sua importância. E eu acredito que todos nós, em algum momento da vida ou em alguns momentos da vida, já sofremos com desprezo. E a referência que eu vou ter aqui para poder te ajudar nesse tema é o caminho, é Jesus,
que, ao meu ver, no meu entendimento, na minha interpretação, Isaías aqui começa a falar sobre ele. Mas começa falando sobre quem dá crédito à pregação, a quem se manifesta o braço do Senhor, ou o poder de Deus. Então, é necessário crer na palavra, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Você sabe que as pessoas gostam de ser enganadas, né? Eu tenho conversado muito com minha esposa sobre isso. Essa é a verdade. Não se choque, não. A gente tem visto em a má administração de muitas instituições religiosas, com dízimos e ofertas do povo, por exemplo, investindo esses recursos em coisas que não são prestado contas ali para aqueles que trazem esses recursos a essas instituições religiosas, e as pessoas continuam lá, como se nada tivesse acontecendo, e ouvem falar e coisas incontestáveis, as pessoas continuam. As pessoas não questionam as coisas. Você quer conhecer a verdade? Aprenda a perguntar. As perguntas trazem respostas. Essa é a realidade. E muitas vezes as pessoas buscam na aparência do pregador dar para ele crédito ou não. E aqui está falando Isaías do caminho de Jesus, que ele não tinha uma boa aparência para que as pessoas o desejassem. Era como se fosse um homem comum da época. E muitas vezes Deus quer usar pessoas que estão próximas de você e que você despreza, o senhor e a senhora, e você não consegue dar ouvidos. Porque você vê aquela pessoa como uma pessoa qualquer, como um igual a você, mas quem sabe Deus quer usar aquela pessoa para falar contigo. Não atente para a aparência, porque ao longo de 24 anos ou mais dentro do Evangelho, de instituições religiosas, no meio evangélico, eu tenho visto que aqueles que têm uma aparência de santo, na maioria das vezes, são os piores. Pense nisso. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele era desprezado e o mais rejeitado pelos homens. Quer referência maior de ter sido desprezado e rejeitado do que o caminho, Jesus? Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Bem, eu quero trazer uma palavra aqui chamada empatia. Ele era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Versículo 3. Antes de ir fazer a obra de Deus, entre aspas, na instituição que eu fiz parte aí 24 anos, e começar a viajar por Minas Gerais e o Brasil para pregar o Evangelho, eu passei por fome, por depressão, por desejo de suicídio, por abuso sexual, por doença para medicina incurável. Inclusive eu tenho um vídeo que fala do meu testemunho de cura e da minha esposa. Eu vou deixar até aqui acima nos cards, quem me vê no YouTube, tá bom? E quem me vê pelo Instagram ou Facebook, você encontra aí. E eu sei o que é ter uma luz cortada, porque já tive. No início do meu casamento, eu só queria saber de ficar no templo, né? A gente falava igreja, mas agora a gente entende que igrejas são pessoas. Eu só queria ficar no templo o dia inteiro, ao invés de cumprir minhas obrigações como marido. Nunca me esqueço uma vez que a gente teve a nossa luz cortada por irresponsabilidade minha. Sabe aquela fé muito pura, desequilibrada? Eu passei por isso. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter o nome sujo. Eu sei o que é não ter crédito na praça. Eu sei o que é isso, porque eu passei por isso. Eu sei o que é um acidente automobilístico, já tive aí cerca de 4. O último, estávamos eu e minha esposa e ficamos de cabeça para baixo, pendurados ali pelo cinto de segurança. Eu sei o que é passar por um sequestro
eu e minha esposa, ela por quase 2 horas ali com a arma apontada para a cabeça. Eu sei o que é apanhar por pregar o evangelho de Jesus, porque eu já apanhei. Eu sei o que é ser preso em missão, pregando a palavra de Deus, porque eu já fui. Então, eu estou dizendo aqui algo sobre mim, e claro que não há comparação de maneira nenhuma com que o caminho Jesus passou, mas para que você entenda que quem está te falando aqui não é um homem que foi formado numa faculdade de teologia. Eu fui formado pela escola da vida, pela dor, pelo sofrimento. Então eu posso te falar, a empatia é isso, é você criar uma ponte entre você e os ouvintes ali que você está passando uma mensagem, porque você já passou por aquilo, por exemplo, que aquelas pessoas, quem sabe, estão passando no presente. Meu amigo e minha amiga, só quem já passou por algo sabe a dor que você, o senhor e a senhora estão sentindo, porque eu já passei. E eu posso te dizer, tenha bom ânimo. Jesus, o caminho, venceu o mundo. E ele disse para a gente também ter bom ânimo para a gente vencer o mundo. Tenha bom ânimo. Receba forças no nome de Jesus para lutar e para vencer. Em meio à luta, ele vai lhe dar forças para vencer. E essa palavra empatia, eu nunca me esqueço a primeira vez que eu a ouvi. Eu estava numa cidade que eu passei nela por 2 vezes, Ribeirão das Neves, e no meio de um culto, à tarde, uma senhora atravessou assim, atrapalhando a reunião, e foi ao banheiro, uma senhora de idade, e eu estupidamente, de uma forma grosseira, chamei a atenção daquela senhora, porque ela atrapalhou o culto, a reunião ali, passando ali, no meio das pessoas, para ir ao banheiro. Depois de um culto à noite, a filha dessa senhora me procurou, não sabia que era filha dela, e nunca me esqueço da primeira vez que eu ouvi essa palavra, empatia, e fui procurar o significado dela, que é se colocar no lugar do outro, criar essa ponte, né, para ligar você a outra pessoa, sentir a dor daquela pessoa, se colocar no lugar daquela pessoa. E aquela moça me disse um dia que todos me respeitavam como homem de Deus naquele lugar, mas que eu também tinha uma fama de ser grosseiro, estúpido, muitas vezes. E eu fui com a mãe dela. E ela me disse que a mãe dela, uma senhora de idade, só fez aquilo porque ela tinha um problema que ela não tinha controle ali para urinar. E na hora que dava vontade, muitas vezes no dia, ela tinha que correr para algum lugar e urinar. Mas eu não sabia desse problema e fui indelicado com aquela senhora. E aquela moça respeitosamente me deu uma lição naquele dia. E a gente começa a aprender, né? E a se colocar no lugar das pessoas. Eu queria dividir isso aqui com vocês, porque muitas vezes nós cometemos indelicadezas, somos ríspidos com outras pessoas por não nos colocarmos no lugar delas, por não estarmos sentindo a dor que aquela pessoa está sentindo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Muitas vezes você despreza alguém que aquela pessoa tem poder de lhe ajudar. Foi o que fizeram com Jesus. Muitos o trataram, né, imagino eu, muito mais quando estava indo para a cruz como um coitado, né, um desgraçado, mas ele era o Salvador. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca.
quer dizer, foi injustiçado sem ter cometido erro algum. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu o seu propósito na terra. Eu quero terminar a palavra de hoje dizendo o seguinte, meu amigo e minha amiga: como lidar com desprezo, como lidar com essa situação. Cumpra o seu propósito, mas para isso encontre o seu propósito de vida. Como que o caminho do Senhor Jesus, ele lidou com isso, com o desprezo? Como que ele venceu o desprezo daqueles que ele veio salvar? Cumprindo o seu propósito de vida. Fazendo aquilo que ele foi enviado para fazer. Por que o senhor e a senhora estão aqui nesse mundo? Já lhe fez essa pergunta? Já se fez essa pergunta? Uma pessoa que não vive por propósito, uma pessoa que não tem propósito de vida, essa pessoa não persevera, essa pessoa não luta, essa pessoa não permanece. Porque ela não tem um propósito.